abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8, versículo 58. João 8, 58. Em respeito à palavra sagrada, se você puder ficar em pé, vamos ler ela, em seguida entender o que Deus quer. João 8, 58. Ele Axé, ele rei. Eu sou o que sou. Nós vamos entender por que Jesus disse isso e o que ele queria dizer com aquele povo naquele momento. Amém? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Vamos orar. Tu és digno, Senhor, de louvor. Tu és digno de honra, de glória, de adoração. Não há outro, nunca houve, jamais haverá Deus semelhante a Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos neste domingo pela manhã, para, Senhor, desfrutarmos da Tua palavra, recebermos o Teu bom conselho, recebermos o alimento necessário para a semana. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Agora, Senhor, nos ensina, que Teu Santo Espírito venha iluminar esta palavra e falar ao nosso coração, conforme aquilo que o Senhor já determinou. Pai, queremos, ó Deus, agora, como filhos, ouvir o bom conselho do Pai. Por isso, nos ajude, Senhor, e que a Tua unção seja liberada sobre a igreja, para curar, para libertar, para restaurar, para ensinar, em nome do Senhor Jesus. Que todos nós, nesta manhã, saiamos, ó Deus, daqui renovados na esperança, na fé, no amor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Assente-se, por favor. Saber quem somos, isso até alguns dias atrás pregamos sobre saber quem nós somos. A identidade de Cristo, ela precisava ser revelada a um povo que achava que conhecia Deus. Era um povo religioso, era um povo histórico. O povo de Israel é histórico, sim ou não? Era um povo que havia recebido desde os primórdios ensinamento. A Bíblia fala que o povo de Israel, é o povo escolhido. Então Deus fez um plano, escolheu um homem, deste homem gerou um filho, deste filho gerou outro, de outro gerou 12, dos 12 gerou a nação. Eles deveriam carregar a verdade absoluta como ela é, e não subverter ou inverter ou torná-la como benefício próprio. E nem seria um motivo para orgulho ou altivez, ou para se sentir exclusivo diante do Senhor. Era para eles conhecerem o coração de um pai. Quem aqui é pai? Como é bom quando um filho te conhece, não é isso? Você olha e o filho já entende, não é isso? Como é bom, você deu um toque, o filho, opa, já sei o que é. Teve alguém dizendo, fala Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele era o filho que, embora fosse Deus, ele tomou uma forma de servo e assumiu como filho, para que nós entendêssemos um relacionamento paterno santo, agradável a Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele assumiu essa posição, e ele, em momento nenhum nas Escrituras, ele se iguala a Deus. Em momento nenhum nas Escrituras ele fala que o que ele falar está tudo certo e o Pai assina embaixo. Não, ele fala, eu só falo o que o meu Pai fala, eu só faço o que o meu Pai faz, eu só trabalho porque meu Pai trabalha até hoje. Ele
queria demonstrar para Israel, porque foi o povo que ele veio inicialmente, para que depois expandisse sobre toda a terra. Ele quis demonstrar que o relacionamento dele com o pai era tão intenso, que ele estava como filho obediente, iria fazer tudo quanto fosse necessário para glorificar o pai e não a si mesmo. Que a ideia não era se promover, mas promover o pai, mostrar que o pai não era um ser carrasco, durão, que vivia matando pessoas, mas sim um ser amoroso, único, bondoso, misericordioso, que além de perdoar, dava vida. Mas a Bíblia fala que ele veio para os que eram dele, e esse povo não recebeu. Eu quero com você agora discorrer alguns versículos de João, para que você entenda, e depois nós vamos até o Antigo Testamento, para ter uma compreensão melhor, ok? Então vamos lá, João capítulo 8, versículos 31 e alguns outros que nós vamos ler. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Disse Jesus a quem? Jesus estava falando para quem? Quais judeus? Os que criam. Ele estava falando para os que não criam. Se havia os que criam, havia também os que não criam. Assim como tem crente na igreja que crê, e tem crente na igreja que não crê. Capite? Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você só pode ser discípulo se você permanece. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo 32, ele é muito usado, aliás foi usado até na política quantas vezes, não é verdade? Mas ele não tem efeito se antes não for observado o versículo anterior. A verdade que liberta tem a ver com o discipulado de Jesus. A verdade que liberta tem a ver com a permanência em Jesus. Você só irá conhecer a verdade que liberta na permanência em Jesus. Por isso, lá em Marcos diz que os que permanecerem até o fim serão salvos. Então não é simplesmente, agora eu sei a verdade, estou livre. De maneira filosófica, talvez. Mas de maneira espiritual, quem sabe? Vai depender se você é um discípulo. E qual a ideia aqui de Jesus? O discípulo é aquele que permanece andando ao lado do seu discipulador, andando com ele. Vou usar um exemplo assim, talvez chulo, mas que é de fácil compreensão a todas as idades. Quem já viu aqui um pato ou uma pata conduzindo os patinhos? Como é que é? Ela vai na frente e... é isso aí. Isso é discipulado. Na hora que tem que nadar, vamos nadar. Na hora que tem que voar, vamos voar. Hoje, nós queremos que Jesus seja o nosso Senhor, mas nós não queremos andar por onde Ele anda. Não queremos fazer o que Ele quer fazer. Não queremos falar o que Ele fala. Não queremos ouvir o que Ele diz. Nós queremos autonomia. E a autonomia espiritual, ela é tão prejudicial quanto qualquer pecado. E é isso que Jesus estava ensinando agora no capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no versículo 35, ora, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quando alguém era escravo, vamos falar da escravidão em si, lá no passado, ok? A pessoa pertencia ao seu dono. Na questão judaica, ele era livre no ano do jubileu.
ou seja, depois de 50 anos de serviço prestados, um escravo era livre. Aí ele poderia dizer que queria ir embora ou permanecer na casa. Se ele fosse embora e seu senhor fosse bondoso, lhe daria recursos, casa e etc., e ele viveria com a sua família. Seus filhos continuariam, mas ele viveria. Mas se ele falasse, não, eu quero continuar, porque meus filhos vão continuar aqui com vocês, então ia até o batente de uma porta. E então aí surgiu o alargador. Ia até o batente de uma porta, puxava-se essa parte debaixo da orelha e furava ela, demonstrando agora que ele estava livre, e ele, por livre e espontânea vontade, decidiu permanecer na casa de seu senhor. Ele podia ir embora, mas ele quis ficar. E então Jesus traz à memória dos judeus justamente isso: se o filho vos libertar, ele, como agora o herdeiro, o dono da casa, ele pode libertar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você vai carregar uma marca. Será visível que você é livre. Era assim para eles. Agora, olhando para si, cada um dentro de si, você é livre? Alguns já parece que já alcançaram a liberdade. Você é livre? Teve mais pessoas. Você é livre? O verdadeiramente livre é aquele que serve ao Senhor alegremente, mesmo tendo a liberdade de ir para o mundo. Então você é livre. Aleluia. E aí ele diz o seguinte, no versículo de número 37, começa uma discussão com os judeus. Sei que sois descendentes de Abraão. Olha só, Jesus dizendo para eles: sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não entra no coração de vocês. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que vistes de vosso pai. Opa! Entrou um problema aqui. Ele olha para os judeus e fala assim: olha, eu sei que vocês são filhos de Abraão, inicialmente. Aí ele vem com a parte irônica. Ele fala com ironia sobre paternidade com os judeus. Ele diz o seguinte: olha, eu sei que são descendentes de Abraão, mas eu estava lá na presença do Pai. Eu só faço aquilo que o Pai me manda. Mas vocês querem me matar. Então, vocês estão fazendo o que o pai de vocês está mandando. Qual é o pai que ele estava mandando? Ele estava falando de Abraão? Estava falando de Deus? Vamos olhar os versículos. Vós fazeis o que eu viste vosso pai. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, praticareis, ou iriam praticar as obras de Abraão. Mas vocês estão querendo me matar. Homem que vos disse a verdade que Deus ouviu, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Ele olha assim: olha, Abraão ouvia Deus e em nenhum momento quis matar a Deus. Vocês estão ouvindo o que eu disse de Deus, o Deus de Abraão, mas vocês estão querendo me matar. Vocês não são filhos de Abraão. Por quê? Porque o filho é como um discipulado. Ele vai seguir os passos do pai. Aí volta a cena do patinho. Bom. Aí então, versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Aí ele vem agora já intimando eles.
já afirmando uma paternidade que não é a divina e nem a abrâmica. Protestaram eles: nós somos filhos e nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Aí ele vai para Deus. Eles falam: nós não somos bastardos. Nós temos um pai, é Deus. Aliás, o mundo inteiro fala: Deus é pai. Que Deus é pai, é verdade. Mas você é filho. Quando eu falo você, não estou dizendo você. Estou dizendo você de maneira aberta, ok? Porque se somos filhos, somos livres para fazer a vontade do Pai. E aí então, ele disse, e aqui vem uma coisa muito forte, eu quero que vocês entendam. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o... Entendi? Jesus agora diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha que coisa forte. Então quero trazer algo aqui para nós. Nós podemos perder a paternidade. E aí eu quero falar algumas coisas culturais. Tanto o judeu quanto o árabe, eles têm a liberdade de rejeitar o filho, dentro da crença cultural deles, e abrir mão, deserdar o filho. Na nossa lei também nós temos a condição do pai deserdar o filho. Quem são advogados aqui? Sim ou não? Ok. Então o filho pode ser deserdado pelo pai. Se ele foi deserdado, ele não é mais filho, não tem mais direito, não é isso? Agora Jesus olhou para ele e estava dizendo: olha, vocês vieram caminhando numa história que fizeram perder a paternidade. Por isso vocês querem me matar. Porque o que está dentro de vocês não é mais a palavra do Pai, é a palavra do diabo. É forte isso, não é? Então eu quero trazer você para o nosso mundo atual, para o status quo da nossa humanidade hoje. A nossa humanidade hoje está perseguindo Jesus, sim ou não? Estão falando mal de Jesus, fechando igrejas em muitos lugares. Nós estamos vendo o governo agora, o governo do nosso país, com algumas regras já, medidas que vão de alguma forma inibir as igrejas. Estamos vendo manifestações falando contra a moral de Cristo, odiando Cristo, como muitos que fizeram manifestação na Paulista, usando a cruz como um vitupério, falando mal de Jesus, com cenas obscenas, sexuais. E depois dizem: Deus é Pai. Então eu quero te afirmar de todo o coração, com base na Sagrada Escritura: quem não tem Jesus como Senhor e Salvador não é filho de Deus. Quem não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador ainda não é filho de Deus. Mas quando o recebe a adoção de filho, o qual clama: Abba, Pai. Mas por outro lado, você que já recebeu Jesus e o seu testemunho é totalmente contra o de Jesus, você também não é mais filho de Deus. Forte, né? E agora? O que fazer?
Então, nós precisamos continuar discorrendo as Escrituras. Vós pertenceis ao vosso pai e quereis escutar o desejo dele. Ele é homicida, ele é assassino desde o princípio. Não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai. Não vou entrar em detalhes. A mentira tem um pai. Qual o nome? Se a mentira tem um pai, o nome dele é diabo. Quem vive na mentira é filho do diabo. Doeu, né? Doeu. Então eu vou falar um pouquinho mais docinho para você não ficar machucado. Momenta, não é legal. Fere os outros, fere você mesmo e fere a Deus. Ficou mais assim? Então é importante que você resgate a posição de filho, para você entender quem Jesus é em você. E aí, contudo, porque vos digo, versículo 45, a verdade, não credes em mim, porque muitos não conseguem acreditar em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos também nossa verdade, sim ou não? Nós também não temos a nossa verdade? Temos, mas a nossa verdade, como Paulo disse, que seja eu mentiroso e Cristo verdadeiro. Quando você submete toda a sua verdade à verdade de Cristo, Deus é glorificado, a verdade que você precisa, ela vem. E qual a verdade que você gostaria de viver hoje? No casamento, na família, nos estudos, nas finanças. Qual a verdade que você gostaria de estar agora? Ah, pastor, a verdade eu queria estar lá em Dubai, naquele prédio mais alto, fazendo aquela cena lá do Tom Cruise. Corajoso, vai descer. Qual é o teu sonho? Qual é a verdade que você gostaria de viver? Você não pode viver verdade nenhuma de verdade se não for baseado naquele que é a verdade. Então, para que isso aconteça, mesmo sendo qualquer sonho, você precisa entrar nesse eixo. Preste atenção. Contudo, vos digo a verdade, e vocês não creem. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Ele fez a pergunta: eu tenho algum pecado? Aponta um. Quem for ele, pode falar o pecado. Jesus dizendo: eu vos digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que vocês não me ouvem é porque vocês não, o quê? Pertencem a Deus. Você entendeu o segredo? Muitas pessoas não conseguem acreditar ainda, porque não pertencem ainda. Nós vamos ter na igreja, durante muito tempo, até que Cristo volte, nós vamos ter os simpatizantes. São aqueles que nunca decidem nada, mas gostam de estar no nosso meio. Nunca abraçam verdadeiramente a fé, nunca querem fazer mesmo um discipulado, nunca querem realmente ganhar almas, nunca querem se envolver em nenhuma atividade da igreja, mas estão no nosso meio. Esses são simpatizantes, ainda não pertencem a Deus. A pessoa que pertence, ela é envolvida. Vamos lá. Uma pessoa trabalha em determinada empresa. O que vai demonstrar que essa pessoa trabalha nessa empresa? É só o crachá? Tem que estar lá envolvido, não é isso? Carteira assinada, ou então o contrato de prestação de serviço, o serviço que faz dentro da igreja, dentro da empresa, e assim por diante, não é isso? Então, opa, realmente ele trabalha lá.
Então, só para uma maneira chula de entender, o pertencimento é mais ou menos isso. Se você está no reino de Deus, se você está numa igreja e você não se envolve em nada na igreja, você não está em nenhum dos departamentos da igreja, você não está no grupo de mulheres, não está no grupo de homens, não está no grupo de jovens, não está no grupo de intercessão, não está no grupo de mulheres, não está no grupo de louvor, não está no grupo de voluntários, não está no diaconato, não está em nada, você não está em nada, então você não está com nada. Você não pertence, você é um simpatizante que ama estar aqui porque é bom, mas você não se envolveu ainda, então você ainda não pertence. O sentimento de pertencimento é muito forte, é como dito, eu sou dele e ele é meu. Você entendeu? Esse pertencimento nos leva a fazer alguma coisa. A mesma coisa num casamento. Pertencimento, não que seja donos um do outro, mas a alegria de pertencer um ao outro, e os dois sonharem juntos, formarem uma família juntos, conquistarem juntos. Isso é pertencimento. Deus quer fazer a obra dele junto com você. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer, e ele não deu aos anjos. O pertencimento nos leva a nos movermos na casa dele para fazer algo que glorifica o nome dele. Então, quem pertence a Deus aqui? Quero ver você envolvido. Você entendeu? Como você pode se envolver? Simples. Você tem um dom? Você tem um talento? Você tem um chamado? Está esperando o quê? Um convite celestial em folha de ouro, descendo assim do céu? Oh, filho amado, envolva-se. Você entendeu? Envolva-se. O pertencimento nos leva a nos envolvermos. Nós nos engajamos na obra. Responderam os judeus: não temos razão de dizer que é samaritano e que está possesso de demônio? Já chamou Jesus de quê? Demoniado. Olha, disse Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai que vós desonram, que vocês desonram. Eu não busco a minha própria glória, que há quem a busca, e ele é o juiz. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aí eles ficaram mais doidos ainda. Espera, agora tem que ouvir a palavra de Jesus para não morrer? Quem é esse? Quem é esse comedor de arroz e feijão? E aí disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão, também os profetas dizem que quem guardar a tua palavra jamais provará da morte. Olha só, ele fala algo aqui muito importante. Ele está falando o seguinte: a minha palavra é vida. Como ele já havia dito para aquela mulher em Samaria. Por isso que ele falou: eu não vou dizer que você é samaritano, mas você é possesso de demônio. Porque o termo samaritano era uma rejeição. E agora ele fala sobre isso, e ele fala que eles estariam possessos. Ele falou: não faço o que o meu pai manda fazer, é o que o meu pai diz. Ele dá demonstração de que a ligação dele era tão íntima com o pai, que ele então fazia somente o que o pai mandava. Mas os judeus entendiam somente a coisa terrena, Abraão e os profetas. Estavam tão voltados a uma cultura e a um exclusivismo que esqueceram de Deus. Muitas vezes estamos dentro da igreja e esquecemos quem é Deus, quem é Jesus e o que estamos fazendo para Jesus. Quando você se lembrar que você está se vestindo e vindo para a igreja por causa de Cristo, as coisas mudam. Que você vai tocar, vai cantar, vai trabalhar no diaconato, ou é pastor, é presbítero, ou é líder, ou é qualquer função na igreja, e você está exercendo ela por causa de Cristo, as coisas mudam.
e não uma religião inchada e orgulhosa como era o judaísmo. Aí ele diz: tu és maior que o nosso pai Abraão. Bom, versículo de número 56: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Aí ele fala: você não tem nem 50 anos, como você viu Abraão? E então ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora eu vou começar a pregar. Abra lá em Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Fica tranquilo que eu encerro daqui a pouco. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ele ré, Asher, ele ré. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o que sou. Pronto. Esse nome não foi revelado a Abraão. Abraão não conheceu esse nome. Ele chamava ele de Senhor, na expressão Adonai. De repente, Deus se revela a Moisés, dizendo que ele era o eu sou, porque ele perguntou: a quem direi que tu és? Ele disse que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ok, mas qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Diga que eu sou enviou você a eles. O cerne da escritura está aqui. O eu sou é Jesus. Era Jesus na sarça, a teofania. Era Jesus falando com Abraão em Gênesis capítulo 18. Era Jesus dando instruções a Abraão quanto a Sodoma e Gomorra. Uma teofania. Era uma aparição dele ainda sem se revelar de uma forma humana. Então ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque também a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes que qualquer um de nós existisse. Ele é e ele permanecerá sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Ele se revela: eu sou. Capítulo 6, versículo 3. Diz assim: aparecia a Abraão. Olha só, o Senhor apareceu a Moisés. E agora ele diz: disse mais, versículo 2: disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como o El Shaddai. Na verdade é Shaddai. Eu sou todo-poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Ele está dizendo: olha, eu não dei o meu nome a eles. Eles não conheceram esse nome, você está conhecendo. Eu estou me apresentando melhor para você. Você consegue entender os níveis de intimidade que Deus foi trazendo sobre a humanidade? Lá no capítulo 18, do versículo 13 de Gênesis 18:13 diz assim: disse o Senhor, disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogue que não passes do teu servo. Por que ele disse isso? Vamos ler o versículo 1 em diante. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou, viu 3 homens em pé. Aqui cremos a teofania, a trindade presente. Vendo-os, correu à porta da tenda ao encontro, prostrou-se em terra, disse: Senhor meu, se achei graça aos seus olhos, rogo que não passe do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, e eu trarei um bocado de pão. Ele fala: olha, não vão embora, vocês vieram aqui, eu quero recebê-los, continuem aqui nesse carvalho. E então eu vou preparar lá, vou trazer água, vou lavar os pés de vocês.
Abraão, o pai da fé, era o homem mais humilde que você poderia conhecer. Tão rico e poderoso, o coração dele era de servo o tempo todo. Por isso ele é chamado amigo de Deus. Ele falou: lavar os pés, vou fazer um pão. Aí o que ele fez? Mandou a esposa dele fazer pão, 3 bolos de pão. Depois mandou um dos servos matar um bezerro novo, a carne tenra, e então para fazer um churrasco para os 3. Olha só, preparou isso, passou o dia com ele. A intimidade dele, de Abraão, era parar para falar com Deus. A prioridade de Abraão era parar para falar com Deus. Qual é a nossa prioridade se pertencemos a Deus? Temos parado para falar e ouvir Deus? O eu sou. Os judeus não queriam ouvir Jesus. Esse era o grande problema. Então ele faz isso, ele serve. Depois os 3 falam, versículo 17, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue entender o relacionamento que havia? E ainda Abraão não conhecia Deus como Moisés o conhecia, e muito menos como o povo de Israel conheceu quando Jesus se manifestou em carne. Então a maior fé, meu irmão, em saber quem é Deus e quem você é, o sentimento de pertencimento a Ele, é que mesmo que você não veja nada, mesmo que você não arrepie nada, mesmo que você não sinta nada, você será servo livre dele, terá prazer em servir a ele, mesmo que você não ouça a voz audível dele, mas você sabe que esta é a palavra dele, então você ouve e a pratica. O que fez com que o povo de Israel se desviasse e deixasse de ser filho de Deus foi parar de ouvir e praticar as Escrituras. O eu sou se revela a nós nessa manhã. Glória a Deus. Seja por sarça, seja por voz, pela palavra, como você quiser entender. Ele fala conosco nesta manhã. E o que você fará? Porque Ele traz a você liberdade, sereis livres. Ele traz a você a condição de filho. Ele quer que você permaneça nele. Ele quer que você pertença a Deus. Então que a sua atitude a partir de hoje seja de alguém que, como um filho, tem prazer em falar de seu pai. Coloque-se em pé. Vocês já acharam que ia ficar 3 horas falando aqui? Não adianta. Estamos lá como um Provérbios. Dá. Para não dizer aquela música antiga. Qual o pertencimento de cada um nesse lugar? O Deus traz no coração de cada um, no meu coração, porque deve começar comigo e no coração de cada um que aqui está assim. Qual é a parte que estamos deixando de fazer? Qual é a parte que estamos deixando de crer? Qual é a parte? Aonde entrou uma voz que não foi tua? Como entrou entre o povo de Israel? Vozes e culturas que não foram tuas. Ele fez Israel desviar-se a ponto de serem chamados filhos do diabo. Senhor, a tua palavra diz que para isso se manifestou
destruir as obras do diabo. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos resgatou hoje, Santa Ceia, dia especial, dia único. Nós queremos, ó Deus, que cada um agora se torne livre. O Filho libertou. São servos livres. Não são escravos presos sem direito algum, mas são servos livres com direito a tudo que há na casa de seu Senhor, como filhos. E foi isso, ó Deus, que Jesus chamou os discípulos. Agora já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Deus, que cada um de nós, Senhor, venha agora se posicionar como filho, pedir perdão das falhas de distanciamento, da incredulidade, aonde deixou de crer, aonde deixou de apoiar, aonde deixou de fazer. E venha o Senhor agora se posicionar, porque Tu, Senhor, o Eu Sou, estás passeando aqui, como lá naquele carvalhal do mar. E aqueles que pararem para Te adorar, para prestarem culto, serão os que receberão revelações. Aqueles, ó Deus, que verem o fogo da sarça e se aproximarem para ouvir, é o que receberão chamados. Aqueles, ó Deus, que se aproximarem de Jesus, receberem a Tua palavra, é os que serão salvos. Oh Deus, por isso agora em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, liberação de perdão e graça sobre cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ministrar rapidamente. Vem cá, hoje eu vou fazer diferente. Nós vamos consagrar, os presídios dos pastores estão aqui? Nós vamos consagrar. Vocês vão pegar o pão e o cálice e vão segurar. Nós vamos tomar juntos. Combinado? Estende as mãos. Consagrando, Senhor, os pães e os cálices, para que juntos em famílias, como se estivéssemos em uma só mesa, todos participarem. Que agora, Senhor, o pão seja a cura para o corpo, o cálice a cura para a alma. Que toda e qualquer enfermidade desapareça, todo mal saia. Que venha a saúde plena em todas as áreas, de todos quantos participarem, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eles vão servir você, enquanto isso eu vou ler o texto. Você vai pegando, não coma, não beba. Aí depois nós vamos fazer oração juntos e vamos comer e beber, amém? Fiquem à vontade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32 diz: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e antes de comer esse pão e beber desse cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O auto-julgamento
ele é uma bênção e é uma maldição. Por quê? O auto-julgamento, geralmente nós nos absolvemos e condenamos alguém. No auto-julgamento nós não vemos os nossos erros, nós vemos os dos outros. Eu estou assim porque fulano fez isso comigo. O auto-julgamento foi o de Adão. Lá no Éden, a mulher que tu me destes, esta me fez pecar. O auto-julgamento aponta para alguém. Se o auto-julgamento fosse algo que benéfico para nós, a ponto de olhar nos nossos erros e falar, não, isso já não faço mais, seria como Davi, que entrou em arrependimento, e não há nenhuma outra história que Davi se envolveu. O auto-julgamento, ele é uma maldição quando você acaba de olhar para si, não encontrar erro em você e apontar o seu erro como motivação de outro. Então você se coloca no lugar de Deus, e isso só faz você sofrer. Então, ao examinar-se a si mesmo, você precisa ser meticuloso e fazer um exame sério, detalhado. Quais foram as falhas da última Santa Ceia para essa? Pastor, eu não falhei. Ô meu irmão, seja recebido agora na glória. Pode ir. Falha, fraqueza, erros, transgressões, pecados, iniquidades. Algumas coisas que você faz, aconteceu, não foi intencional, então vamos dizer que foi culposo. E tem aquelas coisas que você faz que foi intencional, então foi doloso. Quando há dolo, você simplesmente negou Jesus. Quando foi culposo, ou seja, não houve o dolo, não houve a intenção dele, então foi um erro, foi uma falha, foi uma coisa que você não pôde controlar. Então você não negou Jesus. Se arrependa, peça perdão. Não houve a intenção. Agora, se houve a intenção, você negou Jesus. Pastor, e agora? Peça perdão, se arrependa, porque Ele ama você e Ele quer você de volta. Então, o auto-julgamento não é uma frase socratiniana, né, de Sócrates, o filósofo, conhecer-se a ti mesmo, e nem uma briga filosófica entre Platão e Sócrates, mas sim você se examinar e reconhecer que você falha. Cada um de nós, quando há esse reconhecimento, porque muitas vezes nós queremos o reconhecimento das coisas boas que nós fazemos, mas não reconhecemos as coisas ruins que fazemos. Faça esse reconhecimento. Isso é libertador. E Deus vai te favorecer. Amém? E se errar, a Bíblia nos trata como filhos. Um filho, quando começa a andar, muitas vezes acontece o quê? Cai. Não tem noção de perigo, noção de medo. Se você falar para ele, ó, não mexe nesse serrote, o que ele vai fazer? O serrote que ele vai mexer. Então, Deus olha para você e nos trata como filhos. Ele sabe que algumas coisas ainda você não tem noção do perigo. Mas à medida que você vai recebendo a noção, não seja mais um sem noção. Assuma, liberte-se, viva livre. Amém? Vamos orar agora. Eu não sei por que não me serviram a ceia.
para fazer uma ceninha. Vamos orar? Você vai pegar o cálice e o pão. Se você puder deixar ambos na mesma mão, deixa. Se você acha que vai tremer a mão e derrubar, não sei se você mas segura. E você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo. Põe em cima a mão, cobrindo. Pode fechar os olhos e repetir a oração. Diga: Senhor Deus, eu sei que aqui estão os símbolos da sua morte e da sua ressurreição. O teu sangue foi derramado para perdão dos meus pecados. O teu corpo foi moído para a cura do meu corpo. E eu sei que agora esse simples ato faz com que seja renovado diante de ti a minha aliança contigo. Por isso eu te peço, me perdoe por erros, falhas, transgressões, pecados, iniquidades, tudo que eu fiz que de alguma maneira trouxe tristeza ao teu espírito ou a alguém, eu te peço, em nome de Jesus, me perdoe. Lava-me agora pelo teu sangue, purifica-me segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E obrigado, Senhor, pela alegria de pertencer a essa família e agora, com uma só mesa, comermos juntos. A ti nós te agradecemos. Louvado seja Deus para sempre. Amém. Tomai e comei, tomai e bebei, em nome do Senhor Jesus.
Tem coisas que só vamos conseguir fazer se desejarmos desesperadamente o amor dele. E quando você é carregado por esse amor, tudo que você fizer, desde pegar um papel no chão, desde levantar-se, desde ir trabalhar, desde fazer uma comida para os seus filhos, desde abrir a palavra e orar por alguém ou pregar a palavra, o que você fizer, desde ir no mercado, desde lavar o seu carro, você só vai conseguir fazer se você é carregado por esse amor. É esse amor que nos movimenta a fazer tudo com beleza, com delicadeza, com cuidado, com zelo. É o amor dele que nos movimenta, porque se torna um fardo leve, um fardo pesado. Cuidar das pessoas é um fardo leve, não é um fardo pesado. Então é o amor de Deus que nos leva a ser quem somos. A maior característica, a maior dádiva de um cristão é ser carregados por esse amor. E esse amor hoje, o Senhor está liberando sobre nós agora. Este amor está disponível sobre você e em você, em cada um de nós. O Senhor está nos chamando, Luiz, Sumaia, para uma nova estação carregada de amor, onde a palavra ela é aberta, e ela é lida, ela é pregada, ela é comida no amor do Pai. O amor do Pai está nos mexendo, que não deixa a gente parar. Há um zelo dele que ele carregou em nós, que ele derramou sobre este lugar e esta região, este território. Famílias inteiras dessuscitadas, famílias inteiras morrendo. Mas o Senhor chama você, igreja, para salvar esta região. Há um amor benéfico, há um amor sadio, há um amor que te impulsiona, que te inquieta a ir a salvar aqueles que precisam. Um gesto, um olhar, uma oração tira as pessoas do cativeiro. Você é muito mais carregado do que você imagina por Deus. Você tem muito mais de Deus do que você imagina que você tem. Deus está tirando você de um lugar. Deus está tirando eu e ele de um lugar. Ele nos chama, ele nos chama, ele nos chama. Ele chama os pastores dessa igreja, ele chama os presbíteros, porque ele viu o que está em você. Ele vê que você está nele e como ele está em você. É algo tão unificado, que não há nada que nos separa mais disso. A igreja, a nossa igreja, entrou num nível, numa estação inseparável de Deus. Ah, Senhor, nós te glorificamos. Comece a glorificar por esse tempo, por esse amor que você está carregado nele. Comece a glorificar por esse tempo. Eu quero, Senhor, o teu amor. Eu quero ser movimentado pelo teu amor. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado.
Levante suas mãos. Se você crê no que você acabou de ouvir, dê louvores a Ele. Dê aplausos.